Tudo bem, gente? Esse é o Nuton. Eu tô aqui com o Caleb Vargas, meu primo. O mais bonito desse programa. É, do programa, O né? mais, Porque é da família. O mais humilde também. O mais humilde. A gente tá aqui com chimarrão e várias ideias. E hoje a gente decidiu tratar de um tema um pouco mais técnico a respeito da música. Até porque nem só de reteté virar o ministro de louvor, né? A gente também tem que tratar um pouco do que a música é. A música é um sistema bem intrincado, é um sistema que exige estudo, exige dedicação. A gente quer tratar um pouco a respeito disso, não só de questões técnicas no sentido técnico-literal, mas também na questão de perrengues que o músico acaba tendo que passar justamente pela música ser técnica e ter exigências técnicas, né? Inclusive, muitas coisas acontecem pela falta de estudo, eu acho que é o primeiro... Não digo estudo profundo do seu instrumento, mas estudo básico, por exemplo, da música que vai ser tocada. E faltou um ensaio, acabou, né? Eu estudo a prática, né? Uhum. A prática, a análise do que vai ser cantado. Como isso isso cantar? É a escolha do repertório, né? Pois É aquele lance, a gente tem que reconhecer nossas limitações. E se a gente for prestar atenção, assim, de como era antigamente, quando a gente era mais jovem, não que a gente seja muito velho, né? Mas tudo era pensado e estudado, porque as coisas também eram mais difíceis. As notas que hoje são colocadas nas músicas, antigamente, eram mais completas. As músicas eram cheias com mais acordes mais completos. Sim, e hoje tu vê uma simplicidade, não que seja ruim, não que seja feio, mas é tão simples que a gente que nasceu numa época que era mais completa a coisa, eu acho que dificulta um pouco hoje para aceitar, eu acho. Eu acho que gera até uma certa falta de empolgação. É que nem tu ser um jogador pró de algum videogame e daí tu vai jogar a fase 1 do Mario Bros. Tu olha assim, tu quer ir pro avançado, tu quer passar daquela fase logo para chegar no chefão, entendeu? Então, eu acho até que gera um desdém da parte do músico, porque tu não precisa estudar. Pois é. Quando eu entrei nos ministérios, comecei a tocar, nós estávamos no final dessa era de ouro da música na igreja. Então eu já peguei essa transição, eu não fui tão cobrado em estudos e hoje eu sou um músico medíocre. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir aqui, medíocre no sentido de que eu não sou bom em nada. Eu canto o suficiente para um culto, eu toco bateria, eu toco contrabaixo, eu toco violão, eu toco piano, eu toco violino, mas eu não sou bom em nada. Eu não sei fazer um solo, fora a bateria e fora a vocal, técnica vocal e tal eu consigo fazer. Porque foi o que eu mais estudei. Mas não foi para a igreja, porque na igreja já não se exigia, na igreja que eu estava já não se exigia tanto. Tanto que eu estudei técnicas de drive, de apogiatura, melisma, e eles falavam, cara, para com isso, a gente prefere ter unção do que técnica. Daí eu não vou estudar para estar aqui, não tinha necessidade. Sim. Mas aí a gente entra no campo espiritual, vamos voltar pro campo técnico. Então eu acho que acaba desmotivando o músico. Porque tu até fez um comentário no segundo episódio de um clipe de worship em que o baixista inicia a música. Cara, ele faz o solo do teclado e volta com baixo colado, cara. Isso, não. Eu acredito assim que tu não precisa ser um ótimo baixista pra tocar baixo no worship. E nem teclado, pelo jeito. Teclado. Tá, eu queria muito começar comentando sobre a estrutura da banda ali, o volume dos sons de cada instrumento. Isso é uma coisa muito importante. E por que o baixo não faz diferença? Não, tô brincando. Não, deixa eu te falar, da igreja que eu vim, a gente chamava o Dodica, o Douglas Kleber, baixista. Eu vou mandar pra ti, Douglas, só pra tu ouvir. Quem mexia na mesa de som, a gente chamava ele, nos bastidores, né, de o Treme Terra. Treme Terra. O Treme Terra era o baixista. Porque a hora que ele entrava, as irmãs chegavam a se desequilibrar na igreja. Era 6 graus na escala Richter. Graças a Deus estremecia tudo, arrancava as janelas, as vidraças. Tipo assim, tem um questionamento que tá muito na minha cabeça. Em todo lugar que eu vejo, eu vou,
Não digo bandas já formadas, estouradas, tô dizendo assim, igreja, tá? Tu entra num lugar hoje, tu vê assim, tal instrumento mais alto, tal instrumento, não se ouve tal instrumento, e eu acho que se tem uma ordem, sim, e tem sempre de volume, Uhum. porque se tu for ver, cara, ou a guitarra tá mais alta que todo mundo, ou a bateria, por às vezes não ter aquário, ou às vezes a igreja também não tem condições de colocar num aquário, microfonar a bateria. Cara, é absurdamente alto, porque a mão do baterista às vezes é pesada, às vezes ele aprendeu na raça, não teve um estudo, isso contribuiu. Mas tu acha que a falta de estudo justifica a falta de bom senso? Eu acho que é uma questão de bom senso. Né? Cara, é uma questão legal. Sabe como que eu tive uma situação em que a bateria tomava conta da igreja. Uhum. E a culpa sempre era do baterista, que a acústica da igreja era ruim e tal. Sim. Sabe como é que a gente resolveu? O aquário era muito caro. Bateria eletrônica, nem se fala. Microfonar a bateria, é o dobro de valor. O pessoal do backing vocal divide a microfone. Vai meter 6 microfones na bateria. Hipercardioide ainda. A gente trocou as baquetas por bambu. Sabe os bambuzinhos? Fica mais leve o som. Claro. A vassourinha era muito leve. Uhum. Entendeu? Igreja penteca, precisava de pressão. A gente trocou pelo bambuzinho, sabe qual que é bambuzinho? Sim, parece um monte de palitinho de churrasquinho assim que tu regula a abertura dela com a borrachinha. Eu já vi. Resolveu. O batera sentava o sarrafo, ele se soltava, tu sentava a mão e não atrapalhava ninguém. E tem o contraponto também do baterista precisar se soltar muito. O baterista precisa. Então daí se carrega a banda. Dá uma segurada. É um horror, deve ser. Eu não sei porque eu nunca toquei bateria, então não posso... Tem coisas, por exemplo, eu vejo que o instrumento ele tem uma pressão certa para tirar um timbre. Sim. Qual é o melhor timbre de um violão? Não é quando tu tá dedilhando baixinho no teu quarto. Também não é quando tu tá sem retorno e tu tem que sentar o sarrafo nele para tu se ouvir no fone. Sim. O timbre perfeito do violão, ele é num determinado nível de pressão de toque nas cordas. Entendeu? Então, existe o timbre da pele da bateria, existe o timbre dos pratos da bateria. Sim. Entendeu? Até porque, para quem de repente tá ouvindo e não tem ideia do que a gente tá falando da bateria, a bateria é fina. A bateria se afina. A bateria tem uma afinação. E tem um tom, uma nota. Pois eu tive a oportunidade de tocar com um maestro, o maestro Everaldo, e eu não lembro, eu acho que era Lá menor ou Dó que ele afinava a bateria. Legal. Ou seja, se tocasse todos os elementos, todas as peças da bateria ao mesmo tempo, formaria um acorde. Que bonito. Eu acho que ele usava tríade. Eu acho que ele usava, tipo, a tônica, terça e quinta. Entendeu? Daí regulava, tipo, da caixa pro... Isso. Exato. Então, quando tu fazia uma virada, era um sequencial, entendeu? 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 Porque eu vejo que, às vezes, quando eu tô escutando, por exemplo... Isso também é uma questão particular, mas, por exemplo, a gente que às vezes quer muito... Falando do contraponto extra crítico, quer muito, tipo, escutar uma música no Spotify... E querer que o som da bateria do Spotify seja igual ao som da bateria da igreja. Cheia de plugin. Eu já tentei. Quem já gravou equalizar. E quem já gravou em estúdio sabe como é que é a bateria de gravação. É totalmente diferente. Tu bota um microfone isolado em cada um. Equaliza. Tu isola na as mesa, né? Não, tu substitui o som. Por exemplo, se tu pegar um microfone e botar numa chaleira, um microfone num balde de graxa, numa panela de pressão, separar, gravar nela, tu vai pro estúdio, tu só substitui o clique de cada elemento pelo plugin que tu escolhe da bateria que já tá no setup. Então, por exemplo, o som do bumbo, horrível, todo já vai puf, puf, puf. Dá pra você ver tu consegue trocar literalmente o clique, porque ele identifica no gráfico e como se fosse uma bateria eletrônica. É o plugin de uma bateria eletrônica. Entendeu? Até interessante, porque eu já vi, eu participei de um evento que tava o Dunamis. E a gente ia fazer um evento na nossa igreja. E eu sei que deu um problema lá no evento, a gente foi para outro local menor. E eu fui, como eu já tinha experiência como técnico de som, na época, eu fui dar uma mão para eles lá. E participei de um culto à tarde que o Dunamis estava, eles chegaram. E o cara da bateria instalou um notebook ali, da Apple.
e, tipo, botando com fone pra marcar o tempo. E ele que solta o resto de todo mundo, né? É o baterista que libera a trilha de fundo, todos eles têm uma trilha base. Sim, dá pra ver que eles têm um pontinho ali individual. Então tu vê ali que tem toda uma coisa, e daí tu, às vezes, tu nunca viu essa... Tu já via acontecer, mas nunca na prática. E quando tu vê ali na prática, tu vê como faz diferença. Como faz diferença. É a mesma coisa que tu, por exemplo, tu jogar... Eu vejo assim, por exemplo, tu jogar um CS com um mouse normal, um teclado normal, e tu ter o equipamento todo, tem um headset bom, um mouse bom, uma placa boa, cara, uma máquina top. E daí tu usar aquilo a teu favor, e tu vê que todo o instrumental, toda a música muda. Ninguém sai fora. Tá todo mundo escutando o tempo. Sincado. Todo mundo sincronizado. E daí tu vê que como estudar, às vezes, coisas além fica muito... Como é que eu posso colocar? Coisas... Avançar. E avançando no teu estudo muda, né? Investir equipamento. Isso. Sabe, uma coisa é certa. O cara que se destaca com equipamento simples, a hora que ele chegar num equipamento top, ele domina a praça. Entendeu? Então, tu já deve ter conhecido músicos que eram excelentes na igrejinha de bairro. Sim. Esses caras, se fossem instruídos e ensinados a usar um equipamento de qualidade, esses caras provavelmente dominariam uma área do segmento. Entendeu? O que eu vejo é que hoje nós temos ministros, igrejas, que têm o melhor equipamento com músicos medíocres. Entendeu? Eu acredito que se houvesse primor técnico dentro das equipes, e isso envolve também o sonoplasta, não é abrir vaga para mesa de som na igreja e botar o primeiro piá voluntário para equalizar som do culto. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim, falando agora com relação à estrutura eclesiástica, não é assim que as coisas para o nosso Deus podem ser feitas, e a gente não pode esquecer também que a gente está tocando para uma congregação. É necessário que a gente é responsável pelo som que chega lá no fundo. Sim, necessário que a irmã Lourdes, que não entende nada de música, ela tá... Não sei se eu posso usar esse tom aqui. Todo mundo usa, todo brasileiro fala isso aqui. A irmã Lourdes tá cagando pro solo de guitarra. Sim. Ela tá cagando pro timbre do baixo. Ela quer ouvir o que o cantor tá falando. A letra. Porque se ela não entender a letra, ela não consegue adorar com aquilo ali. Isso. Isso é uma briga que eu tenho há décadas. Deixa eu ver. 14 anos que eu mexo com mesa de som em igreja. É necessário que todos, até quem tá com aparelho auditivo, entenda o que está sendo cantado. E isso não é responsabilidade só do sonoplasta. Sim. Também é responsabilidade do ministro, que tem que saber a hora de aproximar e afastar o microfone. Lembra do Leonardo Gonçalves cantando? Perfeito. Sérgio Saas cantando? Demais. Tom Carf cantando? Eles conhecem o próprio aparelho fonador, eles conhecem o instrumento deles e a voz. Eles sabem a hora de aumentar ou reduzir a potência da voz deles, cara. Isso é uma coisa interessante. Eu pude ter uma experiência com o Matos Nascimento. Capaz. A gente foi num lugar que ele tava... Ele mata os nascimentos? Não, a gente foi num lugar que ele ia cantar, tal, era um evento. Não era numa igreja, era um lugar, um galpão, sei lá, um ginásio. E ele foi cantar e ele sentou, se não me engano, na caixa de som, assim. Ele disse, não, eu não vou cantar até tu baixar meu microfone. Eu não vou iniciar. Ele disse, não me leva a mal. Mas é porque eu tenho uma voz muito forte. Então, se do jeito que tá esse microfone, eu vou cantar nessa distância aqui e dele afastou o microfone, vai perder qualidade. Não vai dar pra cantar. Vai largar o microfone. Então, tu deixa bem baixinho. Deixa que eu controlo. Falou assim pro cara. O cara, tu pôde ouvir todas as músicas que ele cantou. Tu sabia todas as letras. Tudo que ele falava. É um músico consciente. Cara... Tu vê aqui no teu exemplo, Leonardo Gonçalves, tu vê ele afastando o tempo todo da boca e tal. Quando eu comecei a olhar as apresentações do Leonardo Gonçalves, ele falou Sérgio Saas, né, no Raiz Coral, né? O cara fazia todos os solos, ele podia... Se tirasse todo o Raiz Coral, ele fazia a voz de todo mundo sozinho. É o plugin da igreja. Instalou o drive do... E daí, cara,
tu via como é importante. E eu começava a olhar isso. Hoje eu tento usar, não tenho o estudo necessário ainda, não estudei. Se tem algum tipo de estudo específico para tu saber a métrica do microfone, como tu saber a tua voz, eu acho que deve ser mais particular do que técnico. Tipo, tu ir se descobrindo, eu posso ir até essa distância, eu não posso. Se tiver algum estudo, já fala para nós. É uma questão de estudo, porque tem microfones que ele tem uma captação melhor para médio agudo, médio grave, voz barítona, tenores, entendeu? Então, primeiro, o músico ele tem que ter consciência de qual é a amplitude vocal dele, qual é a tessitura vocal. E, cara, às vezes o cara tem uma voz anasalada. Ele tem que pegar um microfone que pegue menos frequência média aguda. Sim. Porque senão vai ficar horrível. Vai ficar muito barro, vai ficar muito Ou tu vai ter que botar um corte de frequência absurdo na tua voz e tua voz vai ficar totalmente plastificada. Porque tu vai ter que cortar as frequências média aguda, porque tua voz já é média aguda. Então aquele microfone ele capta mais média aguda. Tu vai ter que tirar média aguda da tua voz, que a tua voz é média aguda. Como é que vai fazer isso? Então eu acho maravilhoso quando foram gravar o Histórias de Bicicletas do Oficina G3, sabe? O último álbum do Oficina G3. Eu acho que eu não cheguei a escutar. Não era muito fã de Oficina. Eles foram pra Londres e tal. E eles ficaram um tempão tentando descobrir qual era o microfone certo pro Mauro, cara. E o Mauro é um cara... E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque o cara, ele usa canto lírico, ele tem uma tessitura vocal absurda. E quando ele quer chegar no agudo, ele chega no agudo. Só que tem um detalhe. O Mauro, ele usa uma técnica de belting, voz de máscara e tal, que tu vê que o drive de palato dele também é absurdo. Então, tipo, cara... Como que tu vai encontrar? Tu ouve ele, a voz dele tem uma estética de grito. Só que ele tá a 3 centímetros do microfone. Tu entende isso? Então, cara, tu vê muito ele fazendo Onde Está Deus. Isso! Ele usa tudo que ele pode técnica ali. Mas ele tá próximo. Então, tipo assim, ó. Olha a diferença de personalidade musical, identidade musical e técnica do Leonardo Gonçalves, que precisa de 1 metro a mais de braço para afastar o microfone, e do Mauro. Controla internamente, no caso. Isso. Agora, não quero dizer que seja relacionado a isso, é o problema. Mas quem é que ainda tem a voz? Entendeu? Quem é que ainda tem a voz? Como é que tem músicos que tocam temporadas inteiras sem arrebentar a corda? Sem contar que se tu vê o Leonardo Gonçalves, ele faz aquecimento. Eles fazem, não sei, atualmente, né? Antigamente tu via vídeos. O depoimento dele sobre a disparia. Sim, vi. Falou, cara, nunca cantei sem aquecer. Nunca fui além do meu limite. Então tu vê como é que isso poderia ter... Isso que tu falou poderia realmente ter contribuído muito. Talvez, se ele tivesse expandido o recurso de técnica dele. Sim. Entendeu? Porque, cara, cantores que estão nos ouvindo, vocês têm um instrumento musical, que é o aparelho fonador de vocês. E, ele é limitado. Ele precisa ser tratado. Cara, e desde a alimentação, tu vai ver o depoimento do Chitãozinho Chororó. Bebida com gelo, brother. Jamais. Nunca. Não vi. Lactose. Esquece lactose, porque os caras sabiam que isso aumentava o nível de mucosa. Olha só. Aumentava o nível de muco. Nas cordas vocais. Daí vem o pigarro, daí depois do pigarro faz o quê? Coisa pior de fazer. Cara, eu faço isso todo dia. Arranhou o CD, meu. Pode funcionar mais umas 4, 5 ouvidas. Mais uma hora vai começar a dar ruim. Entendeu? Então agora voltando pra questão técnica. Tu precisa entender o teu microfone. Por que tu não bota qualquer pedal na tua guitarra? Por que o cara não bota qualquer cabo? Se bem que a igreja é brasileira. Pois é. Só do Ângelo pra baixo, só. Então, tipo assim, cara... Por que não tem microfone Shure nas igrejas? Porque é mais de 1001? Tem que ser o Labashure, na real. Cara, mas falando da questão de aparelho, por ver a questão de valor vai, cara, às vezes muito acima. Tu vê muita igrejinha assim... Não tem o que fazer, é o que tá dentro do equipamento. Agora, se tu tem condições, procura o melhor equipamento. Sim, mas um ponto. Tu entende, por exemplo, Histórias de Bicicletas é o último CD do Oficina G3. Acho que foi gravado em 2018. Não sei te dizer.
Eu acho que foi 2018. Vocês vão me julgar por causa disso, mas eu não sou fã de Oficina G3, tá? Não tem problema. Mesmo sendo da vertente do rock, amando rock, eu não curtia muito o estilo ali, nem da época do PG, assim. Eu acho que tu escutou errado, tá? Eu respeito, mas tu tá errado. Mas tipo assim, cara, tu entende que foi o último CD do Oficina, foi o segundo álbum do Mauro no Oficina, o Mauro já tinha uns 15 anos de carreira, e só então ele achou o microfone certo pra voz dele? Bah. Tu entende que ele teve uma carreira de sucesso até então sem o microfone certo. O equipamento certo. Então, equipamento não é desculpa. Entendeu? Tu tem que saber as limitações do teu aparelho fonador e do teu aparelho técnico também. Por exemplo, eu tocava... Conta pra nós. Meu primeiro violão foi um Giannini, ele era de 96, madeira vermelha e tal, beleza. Só que ele tinha um probleminha, ele era corda de nylon, aquele violão clássico, muito bom de fazer arpejo, muito bom, beleza. O som é lindo. Só que eu parti disso pra um Tajima Dallas. Braço extremamente fino, bem mais agudo, corda de nylon. Tu não teve uma corda de aço no braço tradicional? Não, fui direto pro Tajima Dallas. Meu Deus. Tá, e daí o que aconteceu? Esse Tajima Dallas, um braço fino e tal, não é um violão bom, um violão de R$600 na época, considerável. O Takamine, depois que eu tive, era de 1.800, bem diferente preço, bem diferente qualidade. A partir da sexta casa, ele tava um pouquinho, ele tracejava. Então, cara, eu não era um ótimo músico, nunca fui, não sou ainda. Então eu evitava fazer qualquer acorde aberto a partir dali. Ah, entendi. Porque ia desafinar uma corda pela outra. Porque ali as cordas estavam um pouco mais altas dos trastes, então a corda solta ela ia ter uma tensão diferente da corda apertada. Então eu só fazia acorde ali se fosse com pestana. Porque daí uma ia estar afinada pela outra. Sabe que o violão pode estar desafinado, sim. Só não pode estar uma corda desafinada pela outra, senão já tá tranquilo. Se tiver desafinado, mas tudo igual uma outra. Então, cara, eu identifiquei uma limitação no meu equipamento, eu respeitei ela. Entendeu? Então, pô, se tu tem um microfone, aquele de karaokê de DVD, que tu tá tentando usar na igreja, tenta descobrir qual é o problema. Descobre a distância certa pra cantar. No caso, eu. No caso, tudo. Cara, o meu violão tava com um problema que, assim, eu ganhei ele quando eu fiz 18 anos, e eu tenho 30. Eu nunca mandei arrumar. Nunca mandei regular, nada. Imagina o cheiro de bunda do microfone que tu limpava? Não, passava uma coisinha, só que a minha mão, cara, pra te ter uma noção... Do bafo, da saliva, do perdigoto, que, sabe, o microfone tem que ser higienizado, né? Eu não vou lamber o violão. Era o violão, eu tô pensando em microfone, cara. Não, violão. Eu parei no microfone e fiquei no microfone. TDAH. Eu tava na assunto da cápsula do microfone ainda. Tá louco? Não, o violão. E daí eu ganhei de aniversário de 18 anos. E na época era uns R$800. Meu violão é muito bom, cara. Só que eu nunca levei pra regular. E tipo, eu já tinha ele há mais de 20 anos. Sem nunca regular nada. E a minha mão é uma mão que é muito oleosa. Então, cara, oxida muito rápido. As cordas. Cara, muito rápido tu vê, às vezes, estourar. Mas não é nem questão de força. Tá tão oxidada, tão seca, tão, sabe? Moía as cordas. Até hoje. Então, eu tento... Eu fui levar pra arrumar. Cara, não gastou... R$1.000. Não, tô brincando. Foi um pouquinho menos. Deu 4 violões. Não, ele falou que dependendo da qualidade do violão, tu não vale a pena trocar. E o meu violão, até esqueci a marca. Mas o meu violão, ele disse que foi feito numa época que era feito os melhores violões. Então não vale a pena tu... É uma madeira que é que nem vinho. Conforme passa o tempo fica melhor a sonorização. Tudo só precisa uma regulagem, na maioria dos casos. Então eu tava levemente empenadinho, assim, desregulado na altura das cordas. 30 anos tinha violão, 20 e poucos. Um violão de 20 e poucos anos, um pouco empenado, é difícil. Então daí ele deu uma regulada, tá bom, tá top. Só que futuramente não me impede de buscar uma coisa melhor. Entendeu? Não me impede. Com certeza. Então, o que eu acho que muito que conta, principalmente pros grupos de louvor, falando do músico em si, é a parada de tu se conformar com a tua situação e deixar até onde estourar a parada, entendeu? Ah, tá batendo um vento. Ah, mas não derrubou o barraco ainda? Então segue o baile, entendeu? Sim. Vai puxando aqui, vai puxando dali, vai remendando daqui, dali. Isso conta muito, principalmente porque eu sou um cara que eu nunca fiz aula de violão
Eu fiz uma aula básica uma vez, o cara... Te ensinou que tu já sabia? Não, eu digo, eu aprendi, eu só naquela época que a gente aprendia com as revistinhas do CPM 22, né? Sim, que tu comprava no caixa. Isso. Junto com a palavra cruzada e as revistas pornô. Que na época vendia no mercado. Eu lembro que a mãe falava, filho, espera lá na rua. Ela não deixava passar pelo caixa. Pra não olhar, né? Era Caça e Pesca. Vinha tudo num saquinho. Era a revista Caça e Pesca, revista 4 rodas. Bah. Tu lembra disso? Era 4 rodas? Caça e Pesca, 4 rodas só automóvel. Sim, tá. Caça e Pesca eu lembro. Caça e Pesca, daí tinha as palavras cruzadas, tinha uns livros de desenho e de violão. Do CPM. CPM. E eu aprendi, meu início foi isso, revistinha. E daí depois a gente imprimia cifras, começou a imprimir cifra. Obrigado, Peter Jordan. Bah. Esse cara tem um ministério. Ministério de cifras. Ministério de cifras. E o cara começa a aprender umas coisas que tipo, não era uma época que eu não tinha dinheiro pra uma aula de violão. Quando disponibilizou na igreja, tem um negócio muito engraçado, porque a gente começou a fazer as primeiras aulas, o cara deu uma aula teórica, ensinou um primeiro louvor ali e tal, e depois nunca mais se viu ele. Ele pegou uma mina da igreja, casou, teve filho antes de casar, depois teve que casar, e sumiu. E daí eu fiquei, cara, eu quero mais. Eu acho que ele tá na Cidade Baixa agora. Fazendo uns pila. Bah. E tipo, eu disse, cara, eu quero aprender mais. E fui na cara e na coragem. Daí um dia eu fui, mas a cara e a coragem não é o suficiente. Não. E tu só vê quando tu bota, e agora? De frente com uma parada. Daí eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar 1 ano e meio no Espírito Santo. E é outro universo, cara. Eu acho que o que muda a vida do músico é a vergonha que ele passa. Uhum. O que te faz mudar. Cara, a vergonha pública, ela ou te faz melhorar ou te faz parar. Ou ver se tu realmente quer ser músico ou não. E daí a gente chegou numa igreja que a gente ia congregar ali, que era da Assembleia, só que era uma Assembleia de Deus que já tinha orquestra. Cheio de metais. Cara, orquestra, instrumento de sopro, de corda. Show, né, meu? É xarope, é chato. É chato, mas é lindo. Não, e eu vou te falar. Aí vai entrar junto a parte da dedicação. Porque eu tava numa época aborrecente que eu não tava dando bola pra nada. E daí a igreja, para membros, quando tu entrava numa aula, vamos dizer assim, que não tinha que pagar quase nada, se não me engano nada, ou quase nada, de algum instrumento que tu queria aprender para entrar pra orquestra e tal, chegava um momento que a igreja comprava o instrumento pra ti. Não era pra igreja. Cara, tu ia usar na igreja, mas era pra ti. Tu queria aprender sax, chegava um momento que a igreja te dá um sax. 4.000 saxofonezinho. E eu não dei bola pra nada, meu. Tocava no orquestra, meu violãozinho lá, bem feliz. Só que a minha realidade de tocar numa igrejinha com violãozinho e numa igreja estruturada com orquestra, com o mesmo conhecimento do violãozinho, aí que teve um embate. Eu disse, caramba, eu preciso aprender mais. Tá no meu limite? Eu não vou conseguir segurar aqui. Era pra mim, dava, mas fui mais pra área administrar. Tava iniciando aqueles ministérios de louvor, com back vocal, div de voz, não sei o quê. O lance da unção, não precisa estudar. Não. O teu conhecimento não tem que ser maior que a unção. Né? E daí eu disse, não, cara, eu preciso mais, só que como eu tô limitado, eu acho que eu vou mais pra esse lado aqui, vou largar um pouco. Daí fiquei um período todo sem aprender quase nada de violão. Indo mais para a parte de vozes, de cantar, inserindo em grupo de louvor, ministrar e tudo. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu voltei para uma igreja que já estava estruturada com um grupo de louvor. Eu saí de uma igreja que era assembleia, mas era playbackão. Era só playback. Fui para o Espírito Santo, já estava estruturado lá, grupo de louvor. E eu não tinha noção nenhuma de grupo de louvor. Mal um violãozinho. Se o ministro virasse e falasse, eu troco o tom. Tom? Baixa que tá alto, ruim da voz. Baixa um tom. Os caras vinham cantar indo da harpa. Depois que eu voltei do Espírito Santo, mesmo já tendo uma noção de grupo de louvor e perdendo um pouco o playback, os caras vinham cantar indo da harpa, uns veião assim, sabe? Não, tu vinha puxar e ia lá em, sei lá, mi bemol, sabe? Umas coisas assim, os caras só cantavam. Só que tava iniciando o grupo de louvor, então o grupo de louvor precisava tocar.
Porque agora tem grupo de louvor, então tu precisa tocar todas as músicas da igreja que não tem playback. E daí tu se vê numa baita de uma limitação. E nesse ponto foi que eu descobri que eu gosto de teclado. E de olhando assim, dava umas... E daí quando tu começa a gostar de outro instrumento, tu já não sabe nem o que tu toca mais. O teclado, a construção de acorde é muito mais simples, né? Porque ele é linear. A construção do acorde no teclado é linear. Do violão, não. Pra quem tem essa... Eu tenho uma limitação muito grande com relação à memorização de sequências. Entendi. Por exemplo, eu não tenho... Eu tenho noção, mas eu não sei dizer campo harmônico. Sim. Eu tenho noção de dizer, se me dizer qual que é... Não vez eu fui tocar na banda, os caras só falavam em grau. Era tipo assim, eles ficavam parecendo o Naruto fazendo o sinal de mão assim, 2, 1, 5. O que é isso? Vocês estão passando no WhatsApp? O que é? Isso aqui é facção, tô no PCC, qual é que é? Isso aqui é um dos manos, isso aqui é os balas, qual é que é o rolê disso aqui? Daí é o primeiro grau, primeiro, terceiro, não sei quantos graus, mas grau do que, gente? Cadê o ar-condicionado? Não, cara, é a música lá, tem a tônica, daí tem o terceiro grau, Eu demorei pra entender quando cheguei no nosso grupo de louvor atual. E tipo, eu já tinha uns... Cara, os caras andam junto há muito tempo. Então já tinha uns sinais que eles faziam acostumado. E daí quando a Julie, que é a nossa pastora, ela ministrava e fazia sem sinal pra frente. Eu só conheço o sinal de cresce e morre. Pois é. Cresce, para pra cima e pra baixo. Segura. Qualquer sinal, eu não sei nada. Quero olhar pra ele. Por que você tá fazendo assim? O cara largando um ninjutsu. Mandando marchar? Não, mas... Não tô entendendo. Vamos, o que vai rolar ali? Um Clone das Sombras? Vai largar um Shidori? Como é que é? O cara se abaixa e começa a fazer... Mas eu vou te dizer, a minha vida mudou musicalmente na igreja... Assim como músico, assim, até pelas minhas composições, que todas as minhas músicas são simples, é que nem o Alessandro de Las Boas. Se tu estiver citando isso, não é por mal. A gente te ama. Eu te amo, mas eu também sou ruimzão. Eu também sou ruim, entendeu? Mas tipo assim, porque a minha prioridade nunca foi isso. Sim. Nunca foi. Eu gosto do lance de eu poder parar de tocar durante a música e só adorar. É a minha personalidade de ministro. Sim, de ministro. Como músico, duas coisas mudaram na minha vida. Primeiro, quando eu descobri o capotraste. Cara, aquilo ali me resgatou das trevas. E outra coisa que mudou foi quando estragou o capotraste. Porque daí eu comecei a aprender acorde aberto. Entendi. Eu aprendi a fazer os aranha. Deu, cara, que coisa mais linda isso aqui. Daí tu vai ver, por exemplo, a música que eu lancei, que é o Fui Eu, aquela que fala sobre aquela do o espinho na carne e tal. Eu vi. Meu, se tu for olhar os acordes, só tem tríade. Só que tem tipo Mi em 3 oitavas. No mesmo acorde. Daí parece que tem 2 violões tocando ao mesmo tempo. É um acorde aberto. Daí tu vai olhar a primeira, a terça e a quinta, tem 2 de cada, tem 2 oitavas de cada uma. Então são 6 notas tocando em um acorde. Entendeu? Fora a corda solta. Cara, fica lindo, preenche, entendeu? Daí quem ouve, ainda mais se tu fizer um dedilhado ali, um arpejo, um negócio assim, tu parece que tá fazendo um arpejo e não tá. Tu tá com o acordezão, caixotão ali, só que tu tá fazendo um bagulho diferente do acorde tradicional, entendeu? Então, musicalmente, 2 coisas mudaram na minha vida. Quando eu descobri o capotraste, quando eu fiquei dependente do capotraste, isso. E o capotraste estragou e a igreja não tinha capital pra comprar outro. Isso. Que era barato. Mas é barato. Mas o lado bom, que às vezes quem tem o preconceito de um lado e de outro, do capotraste, né, que tem isso, né, tem a questão também de não vou usar isso, é coisa acaba sendo uma limitação. É uma limitação, tanto pra ti que se acostuma muito a depender daquilo, ou pra ti que não quer nunca usar aquilo porque acha que é coisa de principiante. Porque tem músicas que são feitas, cara, pra tocar com capotraste na casa tal. Lá na ponta com acorde aberto. Não é pra ter tonalidade grave ali. Entendeu? Por exemplo, claro, eu até brinquei hoje, eu tava comentando com um amigo meu, irmão lá da igreja, que, cara, se o Elevation Worship usa capotraste no violão, quem sou eu para não usar? Mas, tipo, é uma questão interessante, porque o capotraste, para quem toca teclado, por exemplo, é o transpose, né? Só que eu me vi muito bem com o transpose
quando eu rompi o tendão no meu dedo da mão direita. Porque tem notas que eu tenho que trocar. Que eu não sei, eu não tive aula de teclado, não sei como tocar. Eu toco do meu jeito desde que eu aprendi a tocar teclado. Pegava no pé de galinha. Pé de galinha. Essa piada vai ter em que as três, né? É, as três, é só. Não é nem com o dedão. Não é com o dedão, é só aqui. Né? Eu tocava assim, antes aprendi assim. Parece um T-Rex pisando no piano. Parque dos Dinossauros. Dinossauros. E daí, tipo, eu descobri, cara, eu não consigo estender todo o meu dedo. Uhum. E daí eu disse, não, vou começar a usar o capotraste que pá. Só que chegou um momento que eu disse, cara, toda vez que troca a música, vai trocar o tom, eu tenho que trocar no transpose lá, porque eu só sei lá, tocar em sol e em dó. Fazer escala de sol e dó, e daí eu boto transpose pra tanto lá, não precisa aprender, cara. É que essa vontade de regra, mas Pois é. Isso. Pois é. Daí tu corre lá, tudo, aperta, configura o negócio, já perdeu todo o tempo do ambiente. Ai, de ti se errar. Né? Porque a responsabilidade do teclado é grande. É enorme, cara. É enorme. E daí eu disse, não, precisa aprender. Não sei tudo. Não sei todas, não consigo tocar em todas as escalas ainda tô aprendendo. Também contou muito com o meu trabalho. Pra quem não sabe, deve ter uns caras ouvindo a gente aqui achando que a gente é uns Zé Ruelas, né? Pega o violão lá. Não, deve ter uns caras bons ninjas, uns samurais da música. Ainda tá nessa fase. Cara, mano, esses malucos, tô falando nada a ver. Meu, vou orar pela tua vida. Só isso. Cara, o que importa é unção, não é? É unção. Manifesta um demônio na minha frente ou na tua, quem é que expulsa? Meu Janine. Quem é que vai treinar na base? Minha corda da Dário. De R$79. Meu Deus do céu. Larga um modus gregos pro Lúcifer ali pra ver se sai. Não rola. E tipo... E foi muito difícil pra mim se acostumar, tipo, com as notas, tá ligado? Uhum. Porque eu não tinha tempo pra estudar. Quem trabalha no mercado, sabe? Tipo, de segunda a segunda, do primeiro dia do ano até o último. E tem o lance de tu tem que ter vida com Deus, né? Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que dormir. Tem tempo pra tudo, comer, né? Tomar banho. É complicado. E daí, tipo, eu não consegui estudar. O que eu sei de teclado é olhando os caras fazendo com os dedos e nos tempos livres eu tentava fazer igual. Uhum. E daí pegar a base do violão. Tu pega ali, tu forma um sol. Tu diz, esse dedo, se é tal, eu sei qual acorde, eu sei qual acorde vem depois, só não sei como é que fazer. Tipo, se tu sabe quais notas compõem o acorde, tu leva isso pro teclado, é muito mais barbada. Eu já tive isso de olhar, ir pro braço do violão. Não, mas aqui eu sei que se eu passar pra cá, pular uma casa, dá tal... Tá, beleza. Daí eu procurava isso nessa sonoridade. Eu fui muito mais pela sonoridade do que pela construção do acorde em si. Uhum. Eu sempre fui de encontrar os acordes pela sonoridade em si. Bota ali, tá, daí ia catando a próxima. Daí, deu um dicorde aqui, ficou bom. Deu a tríade, ficou bom, fechou. Daí tentava adicionar mais elementos, entendeu? Eu fazia, por exemplo, eu queria fazer uma música que era Sol, Ré, Dó, Mi menor, não sabe? E daí tentava, Sol, vamos lá. O mundo tá aqui no papel. Sol tem que apertar pra fazer, tem que apertar esse botão, tal. Já fazia, vocês sabe? Ia fazendo assim, já sei a base, já alguma coisa já gravou na minha mente. É aquela assim, se chega alguém e perguntou o que tu tá fazendo, eu não tô fazendo isso aqui, ó. O que tu tá tocando então? Tô tocando isso aqui. Ô, mas deixa eu te contar um negócio interessante. A gente disse que não ia falar sobre mundo espiritual, mas vamos ter que falar, tá? Dentro da igreja, quase todas tem o lance do falar em línguas, né? Tudo demônio. Não, sério. Tem o lance do falar em línguas, tá? Beleza, sobre fluir no espírito. Sim. Eu conheço um cara que ele é o professor Leandro Duarte, ele já participou comigo de algumas entrevistas e tal. É padrinho dos meus livros, basicamente. Foi professor de literatura minha na escola, tá? E esse cara, ele toca piano na Encontros de Fé de Gravataí, tá? Ele tem uma tese que é musicologia funcional, ele fala a respeito das relações do... Lembra daquela entrevista do Alexandre Aposan, que ele fala sobre a célula rítmica no mundo espiritual? Tipo, dos sons que mexem? Que mexem no mundo espiritual. Ele faz isso, só que com relação à harmonia e melodia. Tá, já ouvi falar. Ele tem todo um estudo referente ao poder da música na mente, no mundo espiritual e tal. O cara é um gênio. Então, a meu ver, né? É um gênio. Sim. E
E ele relatou uma vez que ele tava no culto, e ele começou a fluir. E ele começou a se entregar. E ele sentiu o Espírito Santo movendo dentro dele. E daí ele sentiu assim dentro dele, cara, eu vou dar mais liberdade às minhas mãos no piano. E ele começou a tocar sem se preocupar com construção harmônica. Bah. E ele falou assim, o depoimento dele, Caleb, eu não reconhecia nada do que eu tava fazendo. E ele é professor de piano. Bah. E não é que nem eu e tu, um Zé Ruela, que tu pergunta o que tá fazendo, tu tem que olhar pro braço do violão. Tô fazendo isso aqui é um Si menor. Não é que nem nós, que é uns ninguém. Bah. Cara, mestre em música, tá? Ele falou assim, Caleb, eu olhava pras minhas mãos, eu não reconhecia nada. Só que eu nunca vi ninguém tocar daquela forma, eu nunca ouvi um som daqueles. E foi algo diferente, foi o mover do Espírito na música. E teve impacto na igreja. Só que se tu me perguntar, eu jamais, com tudo que eu estudei ao longo da vida, eu jamais arriscaria combinar aquelas notas. Eu não conheço ninguém que arriscaria combinar aquelas notas. Entendeu? Então, tipo assim, será que não seria um lance tipo a glossolalia, que eu falar em línguas? Pô, é um fluir de uma forma... Só que no instrumento. Incompreensível à ciência humana pra... Eu não acho que a glossolalia seja isso, né? Falar em línguas, eu acredito que o falar em línguas no dom seja tu falar outros idiomas mesmo. Outro idioma compreensível. Sim. Porque não tem base bíblica pra dizer que é a língua dos anjos. Isso é uma interpretação equivocada, tá? Mas eu acho assim, cara... Da mesma forma... Senão não faria sentido tu precisar de uma interpretação de alguma coisa. E também não faria sentido em Atos 2 outros povos entenderem o que eles estavam falando. Sim, entendeu? Então, é outro idioma, é idiomático, tá? Mas é algo que tá além da compreensão do orador. O cara que tá falando, se ele tá falando um outro idioma que ele não conhece, ultrapassou, transcendeu o conhecimento dele. Nesse caso, um mestre na música, algo transcendeu todos os estudos que ele tem da música. E ele olhou e ele falou, Caleb, eu não via lógica naquilo. Entende? Sabe quando tu pensa, tipo assim, tu vê sabe os filmes do Velozes e Furiosos, depois do 5? Que tu não vê lógica naquilo. E tu não vê lógica, mas o bagulho é teu. Cara, mas se o cara não... Que o The Rock desviou um míssil com as mãos. O braço, não, ele estourou o gesso, né, do braço quebrado. Pum. Tipo assim, tu pensa, eu não tô vendo lógica, mas eu acredito. Eu vou fingir que tá rolando. É assim, só que ele... Cara, aconteceu, entendeu? Então... Só foi um adendo mesmo, tipo assim, de algo que ele falou que me marcou muito, que eu gostaria de viver essa experiência. Mas eu tive isso com relação a canto. De cantar. Eu não sei o que rolou, tá ligado? Mesma coisa. Não estudei aquelas técnicas. Esse é o ponto, entendeu? Entendi. Eu não estudei aquelas técnicas e nunca vi ninguém fazendo. Eu só dei liberdade pro Espírito Santo. E foi durante um momento espontâneo em que não era uma letra. Sabe quando tu começa a cantar uma letra que tu tá ministrando? Sim. E eu fiz arranjos vocais ali junto com aquela letra que eu nunca estudei. Eu nunca arriscaria fazer aquilo ali. Entendeu? Aconteceu já comigo. E eu vou te dizer assim, uma coisa que quando acaba, tu não sabe dizer como é que aconteceu. E dá temor. Quando terminou, eu tava com um sentimento de temor absurdo, assim, tipo... mas será que isso aqui veio de mim? Tá sim, uma parada assim de meu Deus, será que eu ofendi? Será que eu... a gente vai falar de assunto espiritual. Não tem. Desculpa. Isso eu acho que é um diferencial de quando realmente é o mover do Espírito. Quando é o mover do Espírito, não há ego. Não é eu, né? Não é eu. Termina e tu fica, mano. Tomara que isso aqui tenha sido do Espírito Santo. As pessoas, elas têm hoje em dia um problema de toda música que tem que ser cantada tem que girar em torno de mim. É o que Deus está fazendo pra mim. É o que vai acontecer comigo. É o que depois de tal coisa eu vou... É o egocentrismo, né? Cara, antropocentrismo. Nunca foi sobre a gente. É só sobre ele. Então, tipo, não faz sentido a minha música ser uma música que não é sobre adoração. Entendeu? Por que eu vou cantar um louvor que não é pra adorar ele? Que, tipo, a Bíblia fala que quando a gente
ficar pra sempre com ele, vai ficar cantando santo, tá ligado? Ele não tá preocupado muito com a criatividade. Eu acho que ele não tá muito preocupado com, né? Cara, é pra ele. A música não é pra atingir as pessoas, é pra atingir ele. Como é que eu vou dizer assim? Tu fazer uma música que tu vai dizer como eu vou ficar depois que acontecer tal coisa, como vocês vão me ver, onde vocês vão me ver. Isso não tá adorando ele, tá achando que porque Deus vai fazer tal coisa contigo, ele vai ser adorado, entendeu? Se isso não for o centro não for vingança, se o centro não for como eu vou me aparecer, com as coisas que eu vou estar, como que os outros vão me enxergar. Às vezes não é nem isso, Vini. Eu acho que às vezes é o certo pelo motivo errado. Às vezes a música ela tá falando de algo benéfico, mas por qual razão? Entende? Tipo assim, com qual finalidade? É com a finalidade de fazer o evangelho avançar? Sim, mas por isso que eu falei a questão do ego, a questão da vingança. Entendeu? Por que uma pessoa vai fazer a música, por exemplo, do Sabor de Mel, que é a mais conhecida, assim, nessa questão, né? Tipo, vocês vão me ver no palco e não sei o quê. Ela tá falando da vida dela. Tá falando dela. Falando que todas as pessoas que falaram que ela não ia dar certo, agora vão ver. É o famoso chupa gospel, né? Chupa. Né? Mas olha só, deixa eu te falar. Tem uma outra também que ela parece muito linda. A Sabor de Mel dá mais na cara o lance da... ela é muito na cara. Cara, aquela... Deus ainda realiza sonhos. Eu não sei quem é a cantora. Deus ainda... Cara, peraí. Volte a sonhar. Cara, volte a sonhar. Se a vida um dia já te fez parar, alguma coisa assim. Se adora. É alguma coisa assim. Cara, tipo assim, não é volte a jejuar 3 vezes na semana. Volte a ler a Bíblia de forma concisa. Volte a adorar a Deus. Volte a fluir sozinho no teu quarto. Volte a adorar a Deus em secreto. Não, volte a sonhar. Daí, tipo assim, só que não há um filtro entre o que o compositor estava pensando. Daqui a pouco ele estava pensando no sonhar em ser um missionário. Sim, porque fala, Deus ainda realiza sonhos. Isso, talvez a intenção no coração do músico tenha sido ótima. Sim. Só que não passou pelo filtro bíblico. Se passa pelo filtro bíblico, tá ok. Só que não passou no filtro bíblico, que é a centralidade de Cristo. Entendeu? Da letra. Aí tipo, eu escutando, eu posso entender dessa música, por exemplo, que Deus realiza o meu sonho. Mas que pode ser qualquer sonho? Pode ser qualquer sonho, só que a música podia tá dizendo que Deus realiza os sonhos dele na minha vida. E ela tá dizendo que Deus realiza os meus sonhos. Porque, tipo assim, Deus é amor, Deus é top. Mas é justiça também. Mas ele quer que a gente sonhe com os sonhos dele. Sim. Ele vai fazer a tua vontade quando a tua vontade for a dele. Porque tudo é sobre ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cara, todo mundo já fez aquela oração. Cara, sobre o meu casamento com a Milena. Teve uma situação que eu orei, Deus, se não for a tua vontade, tira de mim, mas a minha vontade é que seja a tua vontade. Tira de mim, mas que bom que é a tua vontade. Tira de mim, mas se tiver como o senhor levar em consideração a minha vontade é isso, então. Tipo, muda de opinião aí. Mas isso acontece quando Deus quer que tu chegue aqui e não importa como. Ele quer que tu chegue aqui. Não, legal que a gente tá no áudio, ninguém sabe. Tipo, uma linha reta, tá? Pensa que tu tá na tua sala. Tá no ponto A. Tá no ponto A, na porta da tua casa. Deus quer que chegue na cozinha. Se tu vai no quarto, se não vai, problema é teu. Ele quer que chegue lá. Mas no final ele vai te levar pra cozinha. Pois é. Agora tem um momento que Deus quer que tu vá da sala pra cozinha e passe uma vez no quarto. E ponto final. Só isso. Entendeu? Então, às vezes não é não é o meu sonho que ele tem que realizar. É o sonho dele na minha vida. Exato. Tipo, essas coisas que fazem tu não passar por um filtro que nem tu falou, de repente a intenção, até, vou falar mais, de repente a intenção do escritor da letra era algo incrível, só que essa letra não passou, essa intenção não passou pro cara que vai ministrar naquela igrejinha,
Ele só tá cantando, porque o pessoal grita e levanta as mãos. Nem pros... São quantos? São 240 milhões de habitantes no Brasil, 20% é crente. Cara, essa parcela enorme de pessoas que só estão ouvindo, eu acho que a gente, como comunicador, a gente é responsável pelo que as pessoas vão ouvir. Seja na questão técnica, pô, eu sou um comunicador, eu não posso deixar meu instrumento mais alto que o resto. Sim. Eu sou responsável pelo que a igreja vai ouvir. Como um ministro de louvor, eu sou responsável, cara, eu preciso fazer com que a igreja compreenda o que está sendo cantado. Sim. Ela precisa entender a adoração. Então, por exemplo, assim, em relação a repertório. Sim. Cara, tem músicas que são ótimas, mas não dá pra cantar na igreja. Não dá pra cantar na igreja. Não dá. Quer ver? E às vezes nem em qualquer momento. Teve um culto não, da igreja que eu vim. Cara, eu amo aquela música Pisaduras, do Rodolfo Brandes. Por suas pisaduras fomos sarados. Ouvi pouco. Nossos corações estão incendiados. Há uma multidão de filhos apaixonados cantando vem ao teu reino. É centralidade de Cristo. É o refrão. Grande é o Senhor poderoso. Como é que é? Digno de todo o meu louvor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Cara, e daí no final ele ainda termina com um trecho de Isaías. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu comum. E quem escondeu o rosto, ele foi levantado. Como que é? Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E vai subindo como um renovo. Cara, é uma música bíblica. Só como é que eu vou cantar isso pra uma igreja que não lê a Bíblia? Bah. Entendeu? Na hora que eu ouvi a música, brother, ele tá cantando Isaías. Bah, na hora, meu Isaías, o cara conseguiu encaixar isso aqui na música e ficou bom. Cara, virou, sabe aquela música da tua vida? Virou a música da minha vida por uns 6 meses. Era a música da minha vida por uns 6 meses. A estação da minha vida foi aquilo ali. Entendeu? E daí, cara, a centralidade de Cristo total. E eu nunca pude cantar num culto. Porque eu sabia que a igreja ia ficar me olhando. Eles ficam, tá, mas como assim? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazer ele enfermar. Nem tu chegar e falar que Jesus era fake dói. Fake? E fake dói. Daí vão te jogar pedra, cara, mas isso aí só te... Cara, sabe se tu disser que Deus mandou matar o filho, Não, cara, uma coisa é tu dizer que a pessoa é feia. Outra coisa é tu dizer que não tinha beleza alguma. Como raiz seca no deserto. Cara, imagina isso. E Isaías falava de Jesus, cara. E daí tu vê, por exemplo, tem uma música, acho que era do Marcos Salles, na época do 4x1, acho, que fala Isaías 53, não lembro agora, acho que 51, 53. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Essa. Cara, que música linda. Esse mesmo texto. Cara, é o mesmo questionamento que tu fez, eu fiz assim, cara, é linda. Eu queria muito cantar na igreja, mas como é que eu vou cantar isso aqui? Não vai rolar. Isso aqui eu vou ter que, infelizmente, ouvir sozinho. Vou ter que fluir sozinho com isso aqui. Cara, até digo numa reunião com o pessoal de louvor, um louvorzão assim de tarde, uma coisa até rola, um momento assim que o cara tá se concentrando e tal, mas mesmo assim é uma letra muito que tu tem que entender o que tá sendo cantado. Quer ver um outro exemplo? Um exemplo muito mais simples até do que esse, porque, cara, Isaías 53 não é um texto também muito fácil de engolir. Tá. Vamos falar sobre o Pai Nosso, Mateus 6. Eu amo a música do Pai Nosso, cara. Pai Meco Vilar. Tá. Do céu, santo é o teu nome. Cara, eles literalmente cantaram a versão... Cara, olha só, eles cantaram a versão mais famosa da tradução bíblica. Essa é a versão do Pai Nosso. Sim. E quando o Davi Sasser lançou a outra versão bíblica do Pai Nosso? Nosso Pai,
que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Cara, eu tô todo arrepiado. Faça a tua Isso, vontade. brother. Sabe o que ele fez? Ele pegou a mesma oração, só que de outro livro da Bíblia. Um pegou Mateus 6, o outro pegou João, acho que é João 14, alguma coisa assim. João 7, alguma coisa assim. Seja assim na terra como no céu. Não fala sobre o pão, não fala sobre nada. Tipo, cara, tem gente que não pegou a visão de que isso é a oração do Pai Nosso, brother. Por quê? Porque eles não entendem o que está sendo cantado lá em Mateus 6. Mas entendem Eles entendem porque está sendo falado. Está sendo falado exatamente aquilo ali. Só que eles não conseguiriam, por exemplo, agora, tipo assim, ó, irmão, faz o seguinte, ora a tua versão do Pai Nosso. E na verdade, aí tá um ponto. E claro que não é tanto do Noton, mas só abrindo parênteses, né? O Pai Nosso é uma oração que ensina como tu deve... Isso! Então, tipo, ele diz que tu deve adorar a Deus primeiro, não pedir primeiro. Então começa... Primeira coisa, tu endereça. Primeira coisa, tu dá o endereço da tua conversa. Sim. Pai Nosso que está no céu. Brother, não tem como tu errar esse endereço. Porque se tu falar Deus, daqui a pouco tu nem sabe quem é Deus, mas agora tu tá falando com um cara que é o Pai Nosso, que tá no céu. Só ele é Pai Nosso que tá no céu. Entendeu? E dependendo do Deus pode não ser o mesmo, né? Já sabemos que depende do Deus que a pessoa acredita. Dependendo do Deus que ela acredita. Mas tipo assim, cara, tu endereçou tua conversa. Sim. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja teu nome. Cara, isso é uma coisa que quando eu entendi o lance da estrutura do Pai Nosso, eu comecei a orar, só que eu não... Hoje eu até faço bastante, eu acordo de manhã assim, eu tomei o celular, então eu oro o Pai Nosso. Eu fico, tipo... Mas... rezando, né? Não. Eu fico... Tu sabe a expressão o ruminar? Sabe o que é ruminar? Ruminar, a vaca, a cabra, a ovelha, eles são ruminantes, eles comem e daí eles meio que dão uma vomitadinha na boca, mastigam de novo, engordam, daí dão uma vomitadinha na boca, entendeu? É nojento. Só que eu fico meio que ruminando esse texto. Entendi. No sentido assim de, cara, eu preciso fazer com que minha mente entenda o que eu tô falando. Sim, que seja assim. Isso, eu preciso fazer isso aqui entrar na minha cabeça, cara. Por que eu tô falando isso? Porque é muito simples tu orar uma oração tão famosa no automático. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o nosso teu reino. De decor. Né? Cara, é muito barbado. Só que daí, por isso que eu lanço, tipo, eu sempre busco criar uma versão nova do Pai Nosso. A tua identidade. Seguindo a estrutura. Sim, botar a tua identidade no Pai Nosso. Tipo, cara, Pai Nosso que estás no céu. Pronto, enderecei. Papai. Então eu vou endereçar. Não, mas eu vou endereçar, tipo assim, cara, com... Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Glorioso. Se soubesse o que eu ouvi agora, eu lembrei do negócio. Senhor, sobre a eternidade, aquele que era e há. Cara, eu tô falando com ele, cara. É a minha expressão. Mas eu ainda tô no Pai Nosso. No Pai Nosso, no início. Que está no céu. Eu ainda tô aqui. Daí agora, Pai Nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Não, parece que está no teu céu. Reino, teu reino. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isso, santificado seja o teu nome. Daí entra o louvor. Isso. Pai, que todas as nações venham conhecer o teu evangelho e exaltar o teu nome, que o teu nome seja exaltado em todas as bocas, todas as línguas, povos e nações. Eu começo a orar e eu ainda tô ali na segunda frase. E daí, seja feita a tua vontade, Pai, o meu querer é esse, mas eu abro mão da minha vontade. Se for possível, afasta de mim essas situações para que eu não precise passar, mas que a minha vontade não... Daí tu já entra na oração do Getsemane. Eu ia falar agora. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha, e assim como tu é soberano no céu, seja assim na... Cara! E tu tá fazendo a tua mente entender, tu tá sujeitando a tua mente ao evangelho. E é isso que eu falo da parte estrutural do louvor, que a responsabilidade do ministro é de passar isso quando canta pro pessoal que tá escutando, para quem tá lá embaixo. Então, tipo, muitas vezes a letra dá a se entender uma coisa, esse dá a entender, quem tem que passar é tua responsabilidade. Isso. Entendeu? Um louvor que eu acho que na época foi muito cantado, não dá pra se dizer que é injustiçado, mas também que é totalmente, é o Salmo 190. Não, só um pedacinho. Não, Salmo 190 não. Salmo 91. Salmo 91. Cara, eu acho que era Daniela e Cristina. Tinha uma parte que aquele que habita no esconderijo. Só uma bateria. O esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, descansará. Cara, e é o momento de pico do louvor. Começa a crescer.
E, cara, debaixo de suas asas. Pá, não, inseguro. Eu não tenho. Não, tá pensando, essa aí é do. Não, Daniela e Cristina. Eu não tenho descanso noturno, nem seta que voe de o coral. Nem seta que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cara, isso aí não importa quantos e prato. Não. Ah, é dele a música, ele escreveu. Mas quem cantou primeiro foi Daniela e Cristina. Se eu for fiel, eu moverei os anjos para me guardar, Senhor. Não vou dividir. Cara, esse louvor é muito bom. É muito bom. E aí entra um outro ponto muito legal, que é como a guitarra faz a diferença quando ela quer tocar. Quando ela tem vontade. Quando o guitarrista tem vontade de tocar, faz diferença. Esse cara se embarca aí os 25 mil na conta. A pedaleira é nova, né? Essa posse de T500 que tá. Eu preciso usar a pedaleira que o pastor comprou de 25 mil. Meu Deus, quantos irmãos deram dízimo para essa pedaleira que eu tenho que usar? E, cara, e agora falando de uma parte mais técnica que... Não, porque a gente deu uma fugida, mas foi preciso. Foi preciso. Porque é um assunto só. É um assunto só. E o baixo? Terra? Não, é o baixo. Cara, o baixo no geral. Qual o papel do baixo? Sabe, cara, eu acho assim, ó, antes de comentar, desculpa, eu acho muito injustiçado. Eu acho também. Porque não é uma guitarra de 4 cordas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Que boa parte da igreja acha que é uma guitarra com braço maior. E na verdade o baixo ele tem baixo que tem mais de 4, né? Não, eu vou te falar. Né? Ó, boa parte da igreja não sabe que é a emoção que ela tá sentindo dele. O peso da música. A emoção, né? O que tá fazendo ele sentir aquele friozinho na barriga, aquele negocinho gostoso no peito, é o baixo. O baixo dá o ambiente, né? O contrabaixo. O baixista gera o ambiente. O baixista ruim, ele mata o culto. Agora tu veio. O baixista que não sabe, talvez não seja nenhuma questão de ser um baixista ruim tecnicamente. Sim. Mas seja um baixista que não entendeu por que ele tá ali. Por que eu tô aqui? Eu tô aqui. Qual que é o meu papel? Isso, tipo assim, e talvez não se. Agora indo mais um degrau. Pontos. Não é talvez o baixista que seja ruim no baixo. Uhum. Também talvez não seja o baixista, que não entendeu a sua função como adorador. Ou como ministro. Talvez seja um músico que não sabe para que o seu instrumento serve na banda. A gente não ia falar de assunto espiritual, mas vamos voltar para assunto técnico. Técnico, tá? Qual a finalidade do contrabaixo na música? Qual a finalidade? Tá? Por exemplo, vamos falar de equalização. Violão, se tu tem uma guitarra, o violão tem que ser extremamente agudo. Sim. O violão é agudo. Uhum. Todo mundo, a guitarra é aguda. Não. O grave, na verdade, o grave é do contrabaixo. O grave do contrabaixo. Guitarra é médio agudo e toca o agudo e toca o médio grave. Sim. E o violão é agudo, tá? Então, tem o violão na ponta, que é o agudo, o piano que alcança todas as pontas. Sim. Tu tem a guitarra que é médio agudo, médio agudo, e o baixo, tá? Então, tu precisa ter, no mínimo, 2 desses 3 pra funcionar bem, entendeu? O violão, ele vai ter aquela equalização cheia, onde tu ouve todas as frequências, se tu for no show do qual é aquele cara lá? Inclusive, pela voz dele, tu vai ouvir todas essas frequências. Tu vai ouvir isso aí no show do Bob Dylan, tá ligado? Que é ele, a gaitinha de boca e é só, entendeu? Não, mas tipo assim, cara, tu tá numa banda completa, não tente fazer tudo. Baixista, para de fazer frase quando tu só tem que sustentar. Tem hora que tu só tem que encher o ambiente. Tem um baixista da igreja que eu vou que lhe enche de efeito do pedal naquele contrabaixo. E daí no final o baixo ele não tem a função dele, que é preencher o ambiente. É como se fosse assim, imagina que tu tem, falando agora numa questão tipo assim, prato de comida, tá ligado? Tu tem o feijão, tu tem o arroz, tu tá ali com milho cozido, e daí tu tem a beterraba, e daí tu pega, cara, o contrabaixo é o caldinho de feijão, meu. O contrabaixo... Diga-se de passagem, vai embaixo do arroz. Qualquer um que diz embaixo. Abaixo ou embaixo? Eu boto feijão por cima. Não. Eu sou meio homicida. Não acredito nisso. Faz o arroz, tu faz um buraquinho que nem cimento. Que nem pra fazer massa. Eu boto o arroz, eu abro o buraquinho. Abro o arroz. Ele, né?
O que refresca a língua domina o mundo. Tipo, não falei tudo. Eu abro um espaço dentro do arroz e insiro o feijão. É isso aí. Vai ter que cuidar que fala. Tem que cuidar. Mas, tipo assim, cara, a função do baixo, a meu ver, ele precisa ligar todos os elementos. Por isso ele precisa ser muito sóbrio. Claro, não tô falando... Se tu for ouvir a música pentecostal hoje, a que toca parece uma rocha, sabe? Sabe que é um forrozão? O baixo é fritando. Sim. Daí é outra função, tipo o colega Ed Mota gosta. Ed Mota. Tá ligado? Daí, cara, é outra função. Só que dentro da igreja, dentro do worship, mano, sustenta. O baixo tem que sustentar. Ele tem que trazer a emoção da música. Nada de ficar invertendo. Erra a nota e diz que inverteu. Não vem com essa aí pra nós. Inclusive, baixistas, por favor, eu peço encarecidamente. Ou você toca baixo, ou você toca teclado. Não toque baixo e teclado. Tá magoado. Eu tô muito magoado com isso, cara. Tô muito ofendido. Cara, que custa o cara aprender... Cara, é só tu aprender as notas que tu vai tocar naquele louvor. Tu pode nem tocar teclado. Chama um outro guri. E bota no baixo. E bota. Porque o baixista... Eu vi um vídeo do cara, o baixista com baixo pendurado, fazendo 3 notinhas só. Só a introduçãozinha com teclado e depois tocou baixo a música toda. Ele podia ter deixado aquele teclado gravado. Pois é. Dado play no início, cara. Podia ter deixado pronto. Exato. Cara, é uma coisa que podia ter sido preenchida com o próprio baixo desde o início. Aqui não é nenhuma questão técnica, é uma questão estética. Fica feio. Fica muito feio. Acho que fica feio. Cara, fica feio até pro clipe. Tu vê o baixista com o baixo pendurado, fazendo 3 notinhas no teclado saindo. Não fica legal. Com certeza, não fica estético. Não fica estético. Mas peraí, desculpa te interromper. Não pode falar. Tu responde a tua própria pergunta. Do quê? A função do baixista. Do baixo. Função do baixo? Na música. Na música. Vamos separar por ano. Tá. Qual a função do baixo na música e qual, na tua visão, e a função do baixo na igreja? Cara, eu acho assim que o baixo, ele cria um ambiente legal na música. Só que dependendo, eu acho que da música, ele deveria se dedicar mais do que aparenta se dedicar. Calma. Tá? Vamos lá. Fala da função. Falando assim, ó, não tô falando de todos, tô falando na maioria. Tu vê... Falando de todos. Todos. Na maioria, tu vê músicas com pouco baixo. Tá? Eu vejo muita falta hoje em dia na música atual do baixo e vejo muita falta de solo de guitarra. São 2 coisas que eu sinto muita falta. Pode ser porque eu cresci no meio onde tinha muito baixo e muita guitarra. Pode ser. Tu vê hoje as músicas antigas do Toque no Altar, era puro baixo e solo de guitarra. Eu acho que o problema não é nem a falta de solo de guitarra, eu acho falta de criatividade nos solos. Pode ser. Porque se tu for olhar os solos de guitarra hoje, são repetições da harmonia do refrão. Então não é solo, né? Não, é solo porque a guitarra tem... Assim, tá solando, mas solo que eu digo da... Mas tipo assim, ele pegou a harmonia cantada do refrão, que é a marca da canção, e reproduziu... Tá repetindo. Só com as notinhas. Ele fez um solfejo na guitarra. Deu. E isso, tu usou o exemplo perfeito, faz de novo. Esse exemplo que tu deu, de uma canção... Daí tu vai ver isso é cantado. É cantado. E é a mesma harmonia da guitarra. E é a abertura. É a abertura. É a introdução da música. É a intro. Então, tipo... E quando tu vê o baixo, a falta do baixo, tu vê uma banda que toca sem o baixo, o que ela usa pra preencher? Um pad, bem alto. Normalmente assim. Desculpa, eu lembrei do culto que eu fui. O cara meteu um solo de violão. Meteu um solão de violão no meio da música, assim, tava tocando Atos 2. E ele... sem pedal, sem drive, era só violão. Meu Deus. Daí deu uma balança. Aquela assim que tu treme o dedo, né? Devagar, para com isso. Não tinha outro instrumento, era baixo, era só bateria e violão. Ele parou toda a questão harmônica do violão pra fazer um pim, 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 pim. Mas eu acho que ele ensaiou muito tempo, ele precisava fazer aquilo ali pra se alimentar, então. Entendi. Mas, cara, ficou horrível. A igreja parou assim, ficou tipo, vai acabar. Tipo, aí que tu vê, quando não tem o baixo, tu vê a falta que o baixo faz. Então ele preenche aquele vazio que normalmente tu preenche com alguma outra coisa. Tu vai ter que preencher, o baixo não tem, ou tem pouco, ou tu não quer que tenha tanto. Às vezes, sei lá, tu quer que tenha muito guitarra, muito um teclado, isso dá muito baixo. Acompanha a gente aí.
Sabe? Cara, eu acho que o exemplo perfeito falou, tu não percebe a importância até perder. Até faltar. Eu acho que se a música fosse um rosto, contrabaixo seria a sobrancelha. Bah. Tu não se liga como faz diferença a sobrancelha até tu ver um magrão passando na rua com a sobrancelha raspada. Essa galera não pintada. Binária. Essa galera não binária aí. Ah, eles tiram, né? Passa sem sobrancelha, tu olha assim, deforma o rosto. Eu acho que a música fica meio deformada. Parece um gosto de gelatina, né? Eu acho. O cabeça da Ilha de Páscoa lá que ela está. É o senhor cabeça de batata sem o encaixe da sobrancelha que caiu. Tipo assim, eu acho que tu pode até ter muito, tu pode até ter pouco. Mas tenha. O contrabaixo. É melhor ter um baixista fritando do que não ter o baixo numa música, eu acho. Se tu não tiver um piano ali que te traga um recurso de graves, deixa o baixista ruim. Eu acho. Podemos comentar agora então. Acho que para entrar no. A gente falou de bateria, a gente começou falando de bateria. A bateria. Guitarra, baixo, violão e piano. Eu acho que a gente poderia comentar para finalizar o uso e o recurso do pad. Tá? O que tu acha que se ele é um recurso que é bom do jeito que está sendo usado atualmente, se ele está sendo usado de uma forma excessiva, ou se não tem problema em usar de forma excessiva, sabe? Eu acho que é contraditório. Dizer que não há problema usar em excesso é um problema, porque excesso já é um sinal de problema. Sim, ok. Excesso, a própria palavra excesso. Sim, demais. Além do saudável. É aquele sal que tu bota demais no arroz. Eu acho que vira um problema quando tá tocando piano ali, vamos usar... O exemplo do piano é perfeito, tá? Botou o pad. Já viu o pianista, o tecladista, já vi várias vezes. Ele larga o piano, pega o celular. E deixa. Vai olhar o repertório. Ou vai regular ali, eles geralmente tem a mesinha ali, um octapad, daí eles vão regular a pad e tal. Vai olhar o repertório e tá ali o pad engambelando a igreja. Eu acho que o pad é um ótimo recurso estético e harmônico, porque ele ajuda a criar esse ambiente que o contrabaixo também tem, só que o pad ele traz dentro de outra frequência harmônica. Então o contrabaixo ele faz isso nos graves, o pad ele faz uma região mais medial. Então acho que é útil, é um recurso bom. Não vejo por que não usar, entendeu? Eu acho que... Sabe quando tu... Teve um episódio... Olha só, teve um programa do... Meu Deus, do Gordão que operou o coração agora. Que tinha um programa domingo. Faustão. O Gordão que operou o coração. Até rimou. O Gordão que destruiu o coração. Destruiu o coração com margarina e... Eu ia fazer um comentário. Tá, então tipo assim, cara, ele pegou e... É que nem ladrão, né? Tudo que ele tem não é nada dele, né? Até o coração é de outro. A maioria dos... Agora, uma notícia, eu acho que sério, que muita coisa ele já foi com o tempo já... Transplantado. O Faustão. O Gil. O cara tá matando outro cara, né? Não, o Faustão mesmo. Só o ouro dos índios que ele pegou na comunidade. Mas olha só. Cara, teve um programa que era do prêmio dos melhores do ano, lá, alguma coisa assim, que a Ivete Sangalo ganhou o prêmio. E ela, na hora que ela entrou no palco, ela foi cantar, ela se ligou que tava com playback, que não era a voz dela. E ela deixou descarado e começou a cantar no troféu. De propósito, de frescura. Entendeu? Eu acho que o músico que usa o pad como um recurso tão essencial na igreja, ele tem que pelo menos ter respeito pela igreja. Sim. Tem que ter pelo menos uma decênciazinha de tipo, cara, eu tô aqui. Eu não tô incomodando. Não deixa a igreja também, não cara. Deixa a igreja saber que tu tá tão dependente daquilo ali. Entendeu? Sim. Tipo, cara, fica feio. É feio, é o baixista tocando 3 notas no teclado. Cara, chama a tua tia-avó e, ô tia, olha só, a hora que a música começar, tu aperta aqui e depois aqui. Faz isso então, cara, é mais bonito tu botar uma coroa com óculos fundo de garrafa fazer um bagulho que ela não sabe fazer, do que tu fazer um bagulho paia, usando bem a expressão, é muito paia, tá ligado? Porque assim, é que nem um negócio que a gente for, por exemplo, do capotraste, que nem o uso do transpose. É útil, mas excessivo fica ruim. Quando tu depende daquilo ali. Porque daí tu para de tocar o teclado. Chega um ponto que tu só faz uma introdução, deixa um pad de fundo, toca umas 2, 3 notinhas durante a música toda, só pra enfeitar e acabou. Exato. Entendeu? Eu acho que o ponto do pad, o ponto, vamos dizer assim, de saturação do pad é quando passa a tu ter preguiça.
do resto. Vou te ser bem sincero, eu já tive experiência de banda num culto de jovens, em que os músicos, o pad tava na mesa de som e o sonoplasta trocava o pad, ele tinha o repertório e sabia a hora de trocar. Legal. E ele não trocou, ficou o silêncio do pad, os músicos não começaram a próxima música. Caramba! Eles não começaram, Vini, a próxima música, enquanto não entrou o pad. É muita dependência, né? É muita dependência. Ou, por exemplo, assim, cara, tava o pad em sol, a próxima música é em dó. Cara, mas o cara não trocou o pad, tá em sol, toca a ficha em sol, meu. Pô, meu, dó pra sol, toca em sol. Pois é. Pelo amor de Deus. A música em si é em si menor e o pad tá em Fá maior. Tá em Fá. O pad tem acorde maior e menor? Não, é só o tom, é só a tônica. É só a tônica. Toca o maior. É só a tônica. Não, é que depende de configurar. Tu consegue configurar alguma coisa. Acho que não consegue. Mas faz uma passagem. Tu não consegue colocar faz uma passagem. É só tu consegue fazer. Consegue? Hoje se consegue com a tecnologia, mas daí tu consegue fazer uma passagem. Por exemplo, um Lá menor para uma outra nota, sem ficar fazendo aquela invertida, aquela passagem. Isso, sim. Mas inteiro eu acho que fica feio. Tá, mas tipo assim, eu acho que em alguma hora vai até dar uma desafinação ali, porque pra botar um acorde maior em cima do menor vai ficar feio. Mas tipo assim, um tá em Fá, outro tá em Si, daí é um problema. Pois é. Entendeu? Mas, cara, tu não vai saber tocar. É um dó sustenido e daí tá sei lá, um sol, daí complica, porque tu tá acostumado a tocar em outra métrica. Não, mas, cara, de dó pra sol não tem desculpa. Cara, isso que tu falou de ninguém tocar enquanto o pad não tava ensinando. Cara, isso de uma época que toca no altar, fazia a bateria assim, e começava, libera o brado de vitória, e toda banda junto, e trompete, e não sei o quê. Hoje em dia parece que fica feio tu começar com a marcação da bateria. Pois é, cara. Nunca mais vi. Eu nunca mais vi. Tá, na igreja a gente faz direto. Não, tô falando... Mas eu digo bandas? Bandas? Bandas. Tá. Tudo começa com pad, meu. É o pad, um negócio no piano que tudo parece a mesma coisa. Isso. Eu não vou te dizer de cabeça agora, mas tem uma intro de teclado que é idêntica a uma da Isadora Pompeu, uma outra, sei lá, que acho que é do Gabriel Guedes. Não sei, eu tô chutando nomes aqui. Tá. Mas são umas 4 músicas que tu ouve e tu pensa que é uma música que vai começar e a outra. Bom pra fazer um medley, né? Eu não vou saber dizer qual que é. É. Mas é um lance assim que é a mesma nota, quase a mesma métrica. Só que tipo, uma tu bota no contra. Entendi. É a mesma aí. Sim. Só que, sabe aquele lance, brother, copia, mas não faz igual na prova? Tá, o meu copia, mas não faz igual. Troca uma notinha só pra não dizer que ele pega e bota no contra. Entendeu? Faz uma passagem. Um negócio muito feio, tá ligado? Muito feio. E isso vai muito de... A banda começa a ficar preguiçosa, né? Começa a não querer pensar. Então é muito mais fácil tu joga um pad, deixa ali, morto, de vez em quando dá umas tocadinhas no teclado. O baixo fica acompanhando a bateria. Só. A bateria leva toda a música. Só pedal simples. Não pedal duplo, Deus pedal duplo foi extinto na igreja brasileira. Eu queria saber em que momento morreu o pedal duplo. Eu queria saber onde tá na Bíblia que não pode ser um pedal duplo. Cara, que bagulho lindo. Não, se liga, não pode pedal duplo, mas aí pode fingir um pedal duplo no pedal simples. E o pé do cara ele fritando. Daí pode. Eu lembro quando eu comecei a vida ouvindo Oficina, tá ligado? Na época que tocou o Humanos, eu tava lá fritando, 4 anos e meio eu tinha, né? 4 anos, soltou o Humanos, eu cantava. Eu tentava fazer o drive, o gutural que o Jean fazia, eu tentava fazer, tá ligado? Então eu cresci ouvindo Oficina, aprendi a tocar bateria ouvindo Oficina, então eu tentava reproduzir aquela métrica de bateria. Na igreja, na escola dominical, eu queria meter o... Cara, e a igreja não tinha o pedal duplo, não tinha o segundo pedal. Daí eu comecei a tocar bateria na igreja, eu tinha 8 anos, 8 para 9. Comecei a tocar na escola dominical, beleza, tocava. E daí eu tive a oportunidade de começar a tocar nos cultos de domingo, com 10 anos, 11 anos. Eu tocava no culto de domingo, tá ligado? E a igreja na época tava fervendo, era grande. E eu olhei assim, cara, e tinha um maluco que era o Cris Barcelos, tá ligado? E ele trouxe o pedal duplo pra igreja. E a hora que eu olhei, eu me emocionei, assim, cara, não é possível. Não é possível, eu nunca tinha tocado num pedal duplo, a minha bateria também era pedal simples. Só que tu pratica no sofá de casa ali, tu fica batendo os pés, tu aprende a sincar um pé com o outro. Tu liga o tico-teco ali, não, se sincar.
Eu sei fazer, vamos ver como é que essa parte Eu não toco bateria, então fico mais ou menos tentando imaginar onde fica o segundo pedal. Tipo, é um perto do bumbo. Uma do lado do chipô. Daí, Entendi. no caso, geralmente, em banda, por exemplo, uma banda que tá fazendo uma gravação, tem 2 chipôs, tem um chipô aberto e um fechado. Entendeu? Porque o chipô tem um lance de tu ter que apertar ele. Sim. Como tu não pode usar o chipô sempre aberto, nem sempre fechado, tem 2 chipôs, um aberto e um fechado, o pedal duplo do lado, o segundo Então pedal. fica 3 ali. Fica 3. Fica 3 pedais no pé direito, no pé esquerdo, Pé esquerdo e um pedal no pé direito. Não dá umas falhadas assim, pá. Não, Não? porque se tu usa dois chipôs é de boa, entendeu? Mas até porque tu não precisa só do chipô aberto, porque tu pode usar o ataque, condução, Sim. ali pra dar aquela ambiência do prato aberto, né? Mas eu lembro que eu comecei a tocar, daí chegou na época do Pastor Carlos, chegou, esse guri aí não tem condição, parece uma metralhadorinha. Metralhadora. Quero cantar da pombinha branca e ele fica fritando. Era um sem ovelha. Não, e toda virada insistindo. Toda virada Era uma virada com as mãos e no contra com os pés. Toda virada era insistindo, toda virada. Viciado também, gurizinho, né? Idiota, sabe? Gurizinho idiota. Foi assim até o ano passado. É um problema. Também o cara quando... Deve ser a mesma pegada quando o cara tem uma... Nunca usa guitarra com pedaleira e ganha pedaleira. Eu acho que o cara quer pegar aquele som metal, né? Não, e quando o cara aprende a tirar os harmônicos nas cordas do... Toda hora. Termina a música. Até tem umas músicas... Parece até o momento da hora certa da gaúcha. Tá ligado? É do Correio do Povo. Foi longe agora. Não, desbloqueou a memória. Virou o Dragon. Mas agora, tipo assim, a gente já passou por toda a banda. Acho interessante a gente falar, só pra concluir aqui. E o pandeiro? Do trabalho. Isso que eu ia falar. Do trabalho importante do sonoplasta. Tá. Eu acho muito simplista, né? Na minha humilde opinião, a meu ver, com a minha experiência, dentro de igreja, tá? O cara da mesa, ele precisa necessariamente ser um músico e gostar de música. Ou pelo menos entender, né? Não, eu acho que não é questão de entender. Eu acho que a música, ela é instintiva. Sentir que tá errado, A música, ela precisa de instinto musical. Porque tu entender, vai chegar um momento em que o cara, só por entender, ele vai pensar, não, esse cara tem uma voz assim assado, ele é um contralto, vou equalizar assim, porque todo contralto é assim, e ele não vai avaliar questões individuais de cada situação, ou daqui a pouco situações individuais da música. As músicas têm individualidades. O ambiente espiritual tem individualidades. Daqui a pouco o guitarrista não atinou de baixar o volume no pedal dele ali. Sim. Cara, é o teu trabalho fazer ficar bom. Entendeu? Sim. A galera ficava meio louca comigo na igreja. Porque eu atuei mais tempo como mesa de som do que como músico na igreja. Mas eu fazia o seguinte, tipo assim, cara, se tu não baixar, eu vou baixar. Entendi. Entendeu? Tá muito alto. E se tu não for homem e fazer o teu trabalho bem feito, eu vou fazer por ti. O meu trabalho vai ser bem feito. Sim. Entendeu? Então tinha um lance assim, ó. Eu falava pro cara, no refrão, afasta o microfone da boca. Afasta. Daí eu sabe aquelas... direto no ponto ali. Isso. Sabe aquelas ameaças de mãe? Eu falo, vou falar pra tua mãe se tu... se tu entrar nesse refrão de novo, vou te mutar. Desse jeito eu vou avacalhar contigo? E daí sabe o que eu fazia? Eu tocava o retorno no ouvido dele, da própria voz. Mentira, cara. A igreja nem sentia, mas ele automaticamente, tirava o microfone da boca. Entendi. Ele via que tava muito alto. Malandragem de músico. Não é nem ver. Ele vai fazer o que se ele não tá escutando mais nada? Vai ter que baixar. Entendeu? Ou tipo assim, ó, cara, canta mais alto, aproxima a boca do microfone. O cara não tá... Tira o retorno dele, meu. Tira o retorno desse vagabundo, ele vai encostar a boca no microfone. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o volume de frente. Beleza, vou aumentar o volume de frente. E se esse cabra encosta a boca no microfone e a caixa tá no talo na frente? Ele vai afastando, bem chinelo, sim, sabe? Sim. Que tem cara que é chinelo. Não, tem músico que é chinelo, tá ligado? Eu sei porque a gente, 15 anos de música. Tem técnico de som também, né? Não vamos isolar, né? Porque se aumenta um pouquinho pra mim, o cara finge que aumenta, sim. Top. Não, mas aí é tu que é bobalhão. Aí tu que é bobalhão. Tá louco. Malandro é malandro. Mas tipo assim, cara,
que acontece? Eu acho que corre o risco de prejudicar a experiência da igreja. Então, tipo assim, o cara, aproxima o microfone da boca. Eu faço isso com o pastor também, quando ele tá pregando. Se o cara vier, que nem o Wilson, como é que é o Trovão lá? Júnior Trovão. Júnior Trovão. Júnior Trovão dando uma de Mano Brown. Tá dando uma ré num Fiat. Não, dando uma de Mano Brown, segurando o mic na cápsula. Toca retorno no ouvido desse cara, meu. Se ele quer ensurdecer a igreja, ele vai se ensurdecer junto. Daí fala, baixa o meu retorno. Caramba, eu vou baixar teu retorno? Pra quê? Pra tu gritar mais? E daí no final reclamar que o retorno tava baixo. Ou que o microfone era ruim. Tô ficando sem voz por causa do... ficando sem voz. Então, tipo assim, cara, é uma questão lógica. Se tu aumentar o retorno, o cara afasta a boca. Entendeu? Sim. Aumenta o retorno. Ele vai pedir pra baixar, não baixa. Tá, mas tu falou um negócio aqui, ó. Entendeu? É uma questão de recurso do mesa de som. O mesa de som ele tem que ser inteligente. Só que entra assim, ó. Tu vai ter que pegar as malandragens, mas tu também tem que ter bom senso do que a música pede. Sim. Entendeu? Sim. Por exemplo, assim, tem bastante guitarra, tu não vai montar guitarra. Tu conhece a música, tu sabe a hora que a música tem que explodir. Pois é, mas daí tem que conhecer a música. Tem que conhecer a música. Aí que tá. Tu tem que conhecer a música, tu tem que gostar de música e ser bom no teu trabalho. E outra, eu vou te dizer assim, ó. Eu sou um que eu acho que o técnico de som, ele tinha que participar de todos os ensaios, cara. E se da banda. E orar junto e participar do jejum do grupo. Sim, não, mas eu digo na parte de conhecer, cara. Porque daí tu fala, vai cantar tal música. Pô, meu, tu não... Pode ser que aquela música seja exatamente como tu acha que é. Pode ser que a banda tenha feito algo diferente no ensaio. E tu não sabe se ela vai emendar com outra, se ela vai fazer, tipo, mudou o auge da música pra emendar com outra música, fazer um medley do nada ali. Então tu tem que saber. Então se tu não faz parte do ensaio, ali, ou pelo menos no ensaio final, tipo, não digo, tô pegando uma música do zero, a banda tá pegando uma música do zero. Não, tipo, tá, vamos fazer um ensaio final, vamos chamar ali os técnicos de som participar do ensaio, vamos ver que música vai ser cantada no próximo culto, vamos ensaiar aqui, vamos mostrar pra eles como que vai ser a dinâmica das músicas. E também pede a opinião deles sobre como conduzir. Pois é, só que aí que tá um negócio. Tu tinha falado que o técnico de som tem que ser músico. Só que em que ponto ele tem que ser? Porque assim, ó, o músico ele não vai querer tá fazendo o papel dele, tipo, em que ponto ele tem que ser músico como técnico de som? Músico no sentido de conhecer como cada instrumento funciona, cada elemento. Ele precisa pelo menos saber como é estar lá em cima. Okay. Ele precisa ter experiência, tipo assim, vamos lá, funciona de igreja para igreja. Por exemplo, quando eu comecei a mexer na mesa de som da Lagoinha, eu comecei, tipo assim, Caleb, a gente vai precisar de ti no sábado que vem. Cara, volta e meia, assim, no finalzinho do culto, eu pegava e passava lá pela frente pra ver como é que era o som do palco. Eu nunca toquei na Lagoinha. Mas eu ia ministrar, eu ia mexer na mesa de som. Eu preciso saber o que esses caras estão ouvindo lá em cima. Eu preciso saber como é que o som chega lá. Eu não posso só viver da minha experiência como ouvinte. Sim. E eu passava lá em cima eu ia lá e ficava assim perto da bateria, tipo, qual é a caixa de retorno que tá vindo pra esse cara aqui? Sim. De onde é que tá vindo? Tá vindo daqui. Daí, tipo, mas o cara da viola tá com o ponto no ouvido. Entendeu? Então, tipo... Sim. Esse cara até pra te saber uma questão assim, por exemplo, o altar que tem o retorno como caixa... Ele precisa entender que se a banda tá toda com ponto, tu não precisa ter um absurdo no altar. Porque daí o cara que tá ministrando com o microfone, tipo um pastor que não tem o ponto, ele vai pedir o retorno o tempo todo. Isso. Então tu baixa, em vez de aumentar mais o cara, pra aumentar o barulho no altar, tu diminui todo mundo, dá impressão. O som da igreja. Cara, limpa pra ficar perfeito. Não, e outro ponto, né, também. Tu tem que pegar vícios de uso dos músicos. Por exemplo, assim, tu tem que olhar, esse cara ele tá sempre com a boca colada. Esse aqui tá sempre cantando de longe. Sim. Esse aqui ele gosta de balançar a cabeça de um lado pro outro. Entendeu? Tu tem que entender, tipo, cara, o que tá rolando ali em cima? E outra, tu tem que entender que de uma música pra outra muda. Às vezes durante a música muda. Por exemplo, aqui, ó, quer ver um exemplo perfeito? A música Além do Rio Azul. Pro ministro. Começa no médio grave. Além do Rio Azul. Cara, essa música tecnicamente ela é uma música praticamente impecável, tá? Se tu pensar na... Vou dizer assim, tu vai falar da versão original. Eu nunca escutei. Não, eu sei da versão dela. Da Júlia Vitória. Sim. Foi a primeira vez que eu ouvi essa música. Sério? Foi. Eu conheci eu sei que é da Voz da Verdade, não é? É, da Voz da Verdade. Tá, então tipo assim, Além do Rio Azul, cara, tá no médio grave.
As ruas são de ouro e de cristal. Cara, tem que ter... Tu tem que entender que a música tem uma crescente. E no final, não haverá... Cara, tu tem que tá ali, meu. O músico não pode... O cara da mesa, ele não pode passar o som no início do culto e tomar água. Ele tem que ficar ali. Porque na hora que... No começo, cara, o começo da música, tá todos os instrumentos na mocosinha ali, cara, na surdina. Só um arpejinho aqui, uma notinha solta. Cara, aumenta o retorno da galera. Sobe o retorno da galera. Deixa a voz, como a voz tá mais grave, deixa em evidência e aumenta o retorno do ministro pra ele ficar mais confortável, não forçar a voz no grave. Cara, tu forçar tua voz no grave é pior do que no agudo. Porque pra cantar no grave, a tua laringe tá uma bitola. Imagina assim, pra quem não tá vendo aqui, imagina que, sabe quando tu bota o dedo na ponta da mangueira pra aumentar a pressão da água? A voz é assim. Se tu quer a voz mais aguda, é como se tu estivesse estreitando a passagem de ar. Voz mais grave, tu alarga. Agora imagina, tu tá cantando grave, tu já tá com a tua laringe totalmente escancarada. Tu tem que aumentar a pressão de ar ali. Pra tu desafinar, pra ficar trêmulo, pra tu ficar com falta de ar, mano. 2 tapas. É 2 palitos. Então, cara, facilita pro ministro. Aumenta o retorno desse cara pra ele se ouvir e cantar confortável. Aumenta o retorno da frente. Deixa tudo em evidência. Sim, aí que tá um ponto legal. Porque normalmente, tu vê, eu sou um que eu não consigo ficar com um ponto no ouvido com os dois. Eu fico com um sim e um não pra me escutar o ambiente. Retorno da igreja também, né? Sim. Só que aí que tá um ponto legal que eu acho que falta muito, que é tu coincidir o que tu tá escutando no teu ponto com o que tá vindo pra lá, pra fora. Porque tu tá aqui porque tu tá longe do microfone. Um exemplo, pra quem ministra, tu tá longe do microfone porque no teu ponto tá alto e lá tá mega baixo. Isso. E se tu botar, vai estourar teu ponto. Daí tu tem que tirar o teu ponto, escutar o ambiente. Daí tu bota o ponto depois por causa que teu instrumento tá assim. Exatamente. Então tem que estar sempre como se fosse um som único. Tu tirou um lado, pô, o ambiente tá legal, tá certo. Então eu posso usar os dois. Tem que ter um referencial. É esse o ponto. Tipo assim, ó. Eu não vou também sacanear o músico a ponto de ter essa disparia. Tipo, tá muito mais alto. Não, mas tipo... Cara, eu quero que fique sincado o que tá no fone dele com o que tá vindo pra frente. Então, se o cara tá cantando muito afastado do microfone e aqui na frente, porque no fone dele tá alto, o que eu tenho que fazer? Cara, se ele tá cantando tão alto e aqui a gente não tá ouvindo, se ele tá cantando tão afastado do microfone e aqui tá baixo, é porque no fone dele tá alto. É uma questão lógica. Baixa um pouco porque ninguém canta sem se ouvir. Então, se esse cara tá cantando tão de longe, ele tá se ouvindo muito, tira o fone dele. Então, daí o que normalmente tu vê? O cara esperar o músico ou o ministro dar um sinal pra te mudar. Senão ele não muda. Ele só preocupa com o retorno e com a frente. Isso. O resto, ele não se preocupa. Por que ele tá tão longe? Outra coisa, eu sou totalmente favorável à primeira coisa, passagem de som de palco. Sim, tem que ter. Primeiro, passão de palco, tem que ser perfeito. Segundo, daí tu passa à frente. Tu nunca pode sacrificar um pelo outro. Sim. Jamais. Deixa eu ver outra questão também que eu vivi muito como sonoplasta. Tu tem que conhecer os instrumentos, tu tem que saber, por exemplo, tu tem que identificar o que é ruído de cabo, o que é aterramento, o que é o teu microfone, o que é o teu microfone sem fio que tá pegando frequência de rádio, tu tem que aprender essas questões técnicas, né? Mas enfim, mano, isso aí é uma coisa que a gente nunca vai conseguir ajustar, porque são muitas pessoas e geralmente é muito rotativo. As formações de bandas na igreja é muito rotativo. Então tá sempre mudando, vem um cara mais experiente, entra um Zé Ruela, que nem nós. Então tá sempre rotativo, então é muito complicado ajustar. Mas é importante, se eu tivesse mais poder, eu iria buscar aprimorar esses pontos, né? Eu acho que é importante a questão, em primeiro lugar, da humildade, eu acho. Porque assim, eu acho que a gente tem que ser humilde para querer, por exemplo, muita gente vem com uma carga de outros lugares, aprendizados de outros lugares, de outras maneiras. Tu chega numa igreja totalmente diferente, como funciona, tem que ter um conhecimento diferente. De repente, naquela igreja que tu veio, como técnico de som falando, tinha um pessoal que de olhar tu já sabia o que estava acontecendo, e nessa não. Tu precisa analisar a distância que a boca do cara tá do microfone, sei lá, eu preciso ver
que volume que tá sempre, que ele costuma botar a guitarra, sei lá. Isso, tipo assim, tem igreja que tu entra, tu tem que olhar, olha a altura desse pé direito. Pois é. Olha a altura desse teto aqui, cara, não tem nem forro, vai só na telha brasileira. Tipo, cara, isso aqui se eu largar um agudo, o microfone vai estourar até as paletas, não tem. Tu tem que saber ler o ambiente, meu. Tem que saber ler o ambiente, ler com os músicos que tu tá trabalhando, e eu acho uma coisa também... E ler o público, né? Se for só um público de 80 anos pra cima... Tu tem que equalizar diferente. Se tu for tocar, por exemplo, cara, pegar um Ministério Jovem, tipo a Casa LGF, é outra equalização do que tu for tocar numa quadrangular de bairro. O som tem que ser bom em todas. Um culto de círculo de oração por culto de jovens. Tu tem que ser bom em todas. Só que tem que ser bom pra um determinado grupo, né? Diferente. E uma última coisa, um último ponto pra gente encerrar. Por favor, o ganho não é potência. Ganho na potência. Pelo amor de Deus. O ganho é a captação. Ganho é a impedância, a quantidade de energia que tá passando no cabeamento. Se tu aumenta o ganho, tu aumenta o range ali de captação. Então é muito mais fácil de tu do som ir e voltar no teu retorno que tá do teu lado ali na frente do altar. Então quando alguém pede potência no microfone que a pessoa não entende nada, sabe? Faz a minha voz em mais potência, não sei. Eles mete ganho. Só que não é ganho, cara. Não é ganho. O ganho não é por força nem por violência. Meu Deus do céu. Cara, foi uma boa colocação pra terminar. O ganho mal usado, com mau uso, pode até queimar equipamento, pode botar fogo em cabo, é horrível. E as pessoas ficam perturbadas com como pode se tornar de algo bom para algo horrível de uma hora para outra. O ganho, eu uso bastante recurso de ganho quando tu tem uma flutuação muito grande em volume entre uma música e outra. Por exemplo, uma igreja worship, tem muito lance de do nada o cara começa a ministrar solo, ou do nada cai a dinâmica da música e sobe e tal. Então, eu prefiro deixar um recurso maior em ganho para poder deixar todos os volumes ali no zero. Sim. No 0 dB. Sim. Entendeu? Só então, mete um ganhozinho. Eu regulo, tipo assim, se eu precisar subir, eu aumento um ganho. Não, eu deixo os ganhos um pouquinho mais elevados desde a arrancada, um pouquinho mais alto. Entendi. E baixo o volume nos deslizantes. Pra nunca passar ali da linha amarela nos deslizantes, entendeu? Entendi. É um recurso, eu consigo deixar todo o recurso de frente aqui, manual, porque senão daqui a pouco eu preciso de um recurso de volume, tô no talo aqui do deslizante individual, daí eu vou ter que recorrer ao ganho, só que eu já tô no talo do individual. Pode crer. Então eu prefiro deixar todo o manuseio durante o culto, durante a operação, nos deslizantes, que é a lateralidade ali, individual, lateralidade. Então eu já deixo todos os ganhos já de arrancada um pouquinho mais alto para ter esse recurso de poder subir durante a operação, entendeu? Então boa parte da operação eu deixo ele em 0 dB e se precisar o baixo. É raro ter que subir um pouquinho. Entendeu? Quando tu sobe, tu tá numa zona segura, sabe? Que não vai dar microfonia, porque tu já testou antes. Tu já fez toda a passagem de som com ganho mais alto, entendeu? E uma coisa interessante também é... Claro, hoje já tem outras maneiras, tem microfones mais modernos, mas antigamente se usava aquela capa preta na frente do microfone, que é para o PB, né? O PB para não estourar no PIB. Isso é muito interessante. Hoje tem recurso na próxima, aquelas mesas de som digitais, né? Tem uns recursos bem legais que dá para usar. Isso. Cara, dá para usar, que é muito bom também. Então eu acho assim, entenda o teu equipamento e use ao máximo o equipamento que tu tem como músico falando e como técnico de som também. O técnico de som faz tão parte da banda quanto o músico. Né? Ele é tão parte da banda quanto o cara que tá lá tocando o instrumento. Então, como reflexão, se eu tenho algumas últimas palavras para dizer, tenham uma certa unidade. A banda como um todo, e acolham o técnico de som como parte da banda, porque a gente vê muito individualidade nisso, e daí vira baderna. Como se fossem duas coisas diferentes. Né? Parece que o mesa é o inimigo da banda. E não pode daí, em vez de se ajustarem, são inimigos, né? Sim. Distintos. Só um detalhe, falando sobre o Danilo Gentili. Falando sobre o Leonardo Gonçalves. Sim. Ele já usava essa técnica, ele fala em alguns vídeos a respeito disso, mas eu tive a oportunidade de aprender num workshop que eu fiz com um dos responsáveis técnicos da UPCI, que é... Não, da UPCI não, do IBC, Indiana Bible College, que é um dos maiores colégios pentecostais dos Estados Unidos. Legal. Eles têm um coralzão que eles fazem um evento anual. E eles que fizeram, se não me engano, é a segunda versão
mais ouvida do Waymaker é deles. Bah, que legal. A primeira é Tasha Cobbs, né? Eu vi a primeira vez com a Tasha Cobbs. Acho que a primeira do lançamento é da Tasha Cobbs e a segunda mais ouvida no mundo é o deles. Se não me engano, na época era isso. E eu tive a oportunidade de participar com ele de um workshop em São Paulo. E ele ensinou pra nós essa questão, tipo assim, vocês têm que tirar na voz o P, o B e o S. Bah. Vocês têm que aprender. Então, é lábio, cara. É lábio. Tu tem que conseguir tirar o S, o P e o B na voz, cantando. Então não pode esperar do equipamento nem do mesa de som pra fazer isso. Entendeu? E daí eu fui ver o Leonardo Gonçalves, ele usava essa técnica, ele já falou em alguns vídeos. E na fala, que durante o podcast a gente não usa. Sim. Mas se um dia vocês forem me ver ministrando com o microfone, vocês vão ver que de vez em quando sai, porque é automático. Não é automático. Já é automático. Não, às vezes sai o P e o B, porque durante ele tu até meio que esquece da técnica. Mas quando o cara tá consciente, muito cantor grande faz isso, principalmente dos que tem maior... os caras que são mais letrados assim, na música, né? Eu não sou letrado na música, eu tô falando que eu aprendi essa técnica. Que é o lance de tirar na voz o P, o B e o S, cara. Bah. Fica meio feio pra quem assiste, porque tu tem que ficar mexendo com a boca, né? Tem que ficar articulando a boca, assim, a galera acha que tu tá fazendo caras e bocas pra cantar, mas na verdade tu tá... Cara, isso é uma coisa que há muito tempo a pessoa sempre diz. Qual Vinícius? Aquele que faz umas caretas quando canta. Tá, mas por que tá fazendo careta agora? Brincadeira. Tá, gente. Da minha parte era isso. Nenhuma consideração final? Não. Pros músicos? Não. Gente, orem pelos bateristas, tá? Baixista não é um ninguém. Chegamos a um consenso que ele é tão importante quanto o ministro. É, tão importante quanto... Esqueci. De quem que a gente tá falando mesmo? Pois é, né? Dizem que a quantidade de mulheres é estipulada pelo número de instrumentos, né? É? Por isso que o baterista tem 7 instrumentos em um. É o prato, 3 tambores, um bumbo. Ainda bem que o violão tem 12 cordas, né? Tem até 12, né? A viola. O pandeiro, se contar as argolinhas. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Que papo legal. Perdoem qualquer coisa. Perdoem a nossa falta de... Primor. A gente é simples, cara. A gente é simples. A gente é do grupo Crentinho Básico. É só básico. É só básico, cara. Me pede pra tocar uma música um dia antes do culto, eu tiro ela. Só não me pede na hora. É isso aí. Na hora não vai rolar. Tudo de bom pra vocês, gente. Só pra não deixar vago aqui o Crentinho Básico, a gente vai deixar os links todos no nosso Instagram, @Crentinho Básico Podcast. Ali tem a bio. A nossa bio tem todos os links, é só clicar aí. Já vai pro Instagram do Caleb, pro meu Instagram, o Spotify do Nuton, o Spotify ali, o do Crentinho, como são nichos separados, a gente deixou bem separadinho. Em breve no YouTube. E lançou já o primeiro episódio do Crentinho. Vamos ali ajudar, compartilha. Se você tem algum músico que você gosta de trocar ideias, sabe quais são as suas opiniões, sabe que ele vai concordar, discordar com o que a gente conversou hoje aqui, manda pra ele. Diz pra ele assistir e depois escrever o que ele achou aí do nosso episódio. Manda nos xingar aqui. Manda nos xingar. Gente, abraço, fiquem com Deus. E era isso. Tchau.